bem-vindas a mais um Papo de Pijama. Eu sou a Paola Milbauer, sou teóloga e o meu objetivo é edificar vidas a partir da Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu quero ajudar você que está solteira a saber quais são os princípios de um homem temente ao Senhor e ajudar você a escolher esse homem para sua vida. Então, esse vídeo serve para você que é solteira ou para você que está namorando ou está prestes a casar. Também vale para as casadas, porque com o vídeo de hoje, através do versículo que nós vamos estudar aqui no Papo de Pijama, você poderá ajudar o seu marido a saber como ele deve te tratar. Então, vem comigo que esse vídeo tá bom demais. Então, tagarela, no vídeo de hoje nós vamos aprofundar o texto de 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Você já parou para pensar e para reparar que existem poucos textos na Bíblia que falam e mostram qual é a conduta que os homens devem ter com as suas esposas? Temos sim o texto de Efésios, já muito conhecido e muito falado, mas hoje eu trouxe para vocês um texto que quase nunca é falado e um texto bem pequenininho que às vezes a gente não dá muita atenção, mas um texto extremamente profundo. Texto de 1 Pedro 3,7. Então, vem comigo. O texto de 1 Pedro 3,7 é um texto que se refere a uma exortação aos maridos, a maneira como os maridos devem tratar as suas esposas. Por isso, se você é casada, esse vídeo é para você, mas se você ainda não casou, esse vídeo também é para você. Afinal, você precisa saber quais são os princípios e qual é a maneira correta de um homem te tratar. Afinal, está escrito na palavra. Esse texto de 1 Pedro 3,7 é um texto muito especial para mim, pois na época em que eu estava estudando para teologia, eu estava, no período de estudo e também um pouquinho antes de eu e Israel nos casar, eu precisei fazer um trabalho que se chama exegese na faculdade. O que é uma exegese, assim, resumidamente? É quando você se aprofunda num texto, você traduz o texto lá do grego, no caso do Novo Testamento, e você vai pesquisar quais eram as formas que as pessoas que receberam essa carta viviam. Então você estuda também qual é o gênero do texto, quem são os destinatários da carta, como que eles viviam, quem é o autor, enfim. Você faz um trabalho enorme para tentar entender aquele texto. E aí vem também o trabalho de toda uma hermenêutica por cima desse texto. Enfim, palavras difíceis, mas na faculdade eu tive então a possibilidade de me aprofundar nesse texto. O texto foi sorteio e foi muito interessante que a maioria das pessoas da minha turma pegaram um texto com vários versículos e eu trabalhei apenas no versículo 7. E eu pensei, nossa, vai ser fácil, né? Afinal, é um versículo só, mas não, foi um texto que me deu muito trabalho, mas eu vejo como um instrumento de Deus também na minha vida. Eu estava prestes a casar e hoje eu vejo que ele contribui muito também para o Ministério de Mulheres aqui na internet. Algo que me chama muito a atenção, já faz 2 semanas que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e me chamou muito a atenção o fato de que a gente tem muitas pregações exortando e ministrando como a mulher deve agir, né? Nós temos muitas palestras para mulheres de como a mulher precisa agir, de como ela deve ser na sua casa, como ser uma mulher virtuosa que a gente viu na semana passada. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima que eu vou deixar ele para você. Mas eu creio sim que isso é extremamente importante, mas às vezes a gente esquece que a palavra de Deus, ela também fala e nos mostra como que deve ser a conduta dos maridos, como deve ser a conduta do homem nesse relacionamento. E por isso que, apesar de nós termos aqui um canal praticamente feminino, eu trouxe esse texto para instruir vocês mulheres, mas para que vocês também possam compartilhar com seus maridos. Eu não quero em hipótese alguma trazer aqui polêmica, mas realmente trazer a palavra de Deus e iluminar as nossas vidas com a palavra de Deus e as nossas ações. A gente sabe que nós vivemos ainda num mundo extremamente machista, num mundo onde muitas mulheres ainda são oprimidas, onde muitas mulheres ainda sofrem de violência. E nós precisamos falar disso. Nós não podemos nos calar. Por isso,
ainda em comemoração ao Dia da Mulher, hoje, no vídeo de hoje, nós iremos trazer 1 Pedro 3,7, a exortação aos maridos. Então, se você ficou interessada nesse vídeo, já deixa aqui o seu curtir, porque isso me ajuda muito. Se inscreva nesse canal para que eu traga mais conteúdos profundos aqui e acompanhe o vídeo até o final. Então vamos lá para o nosso texto de 1 Pedro 3,7. O texto diz o seguinte, presta atenção: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse é o texto de 1 Pedro 3,7 e para que a gente possa entendê-lo um pouco mais, a gente precisa entender em que contexto dentro aqui da Bíblia ele está inserido. Então, a carta de 1 Pedro é escrita para recém-convertidos, pessoas que viviam na época do helenismo, na época dos gregos, que recém se converteram ao cristianismo e precisavam aprender como viver como cristãos, precisavam aprender a colocar em prática na sua vida as novidades da fé. Então são para essas pessoas que Pedro escreve e que Pedro está dando então uma orientação desde o capítulo 2 de como que deve acontecer os relacionamentos familiares. A gente chama isso na Bíblia de cartas, de deveres familiares. E aí existem várias. Em Efésios, por exemplo, a gente tem essas recomendações. É um tipo de texto dentro da Bíblia. E aqui em 1 Pedro a gente tem esses códigos, a gente tem essa maneira de Pedro então exortar as famílias, exortar as pessoas a viverem uma conduta a partir do seu relacionamento com Cristo, a partir da sua fé. E aí a gente tem então, Pedro ele vai dar os deveres sociais, para os cristãos, como eles devem se comportar diante das autoridades, como os escravos devem se comportar. Na época isso era comum, não vem ao caso nesse vídeo, mas nós temos também uma série de orientação para as mulheres, que acontece em 1 Pedro 3, 1 a 6, e aí nós temos o nosso texto, somente o versículo 7. E já em primeiro momento, quando eu fui estudar esse texto, pensei, poxa, 1 Pedro 3, 1 a 6 é para a mulher e para o homem é só o 7. Mas a gente vai ver que esse texto é muito profundo e que ele tem muito a ensinar para homens e também para mulheres. Primeiramente, então, nós sabemos que Pedro está falando com maridos. É uma conversa de homem para homem, afinal, Pedro é homem e Pedro também é casado. Sabe como eu sei disso? Porque lá nos evangelhos diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, ele era casado e ele sabe o que é ser casado, entende? Então, Pedro está fazendo uma exortação aos maridos e ele diz para que os homens sejam sábios. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. E, gente, ser sábio aqui, essa parte ela é bem importante porque ela tem um verbo, que é ser. Lá no grego, o verbo, na verdade, a gente poderia traduzir como viver com sabedoria, viver com conhecimento. É isso que está no literal. E esse viver, esse ser, o verbo, ele está num tempo que é conjugado, num tempo que não tem no português, mas que é como se ele não tivesse fim. Ou seja, ele é contínuo. Sabe, eu começo algo e eu não termino, mas a maneira que eu vivo é diária. Tipo isso. Deu pra entender, né? Então, a atitude que os maridos precisam ter é esse viver com sabedoria diariamente. E aí, a gente precisa entender que sabedoria é essa que Pedro fala aqui. Essa sabedoria, esse termo grego que Pedro utiliza aqui, está relacionado com um conhecimento. Essa é a palavra que a gente encontra no grego, gnosin, conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. É um conhecimento que vem das coisas de Deus. É um conhecimento que vem das coisas do alto. Na semana passada, a gente estudou um pouquinho de Provérbios, falando sobre a mulher virtuosa, sobre a sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. Aqui é a mesma coisa. Pedro está exortando os maridos a viver com sabedoria, com a sabedoria que vem das coisas de Deus. Ou seja,
Aqui, os cristãos recém-convertidos, eles estão sendo convidados a tratarem as suas mulheres diferente do que a sociedade ensina, mas da maneira com que Deus os ensina. A sociedade da época era muito diferente, a mulher não tinha valor. A mulher muitas vezes precisava ficar em casa enquanto o marido saía com suas amantes. Sim, pasmem, isso era muito comum acontecer. Homens tinham as suas amantes livremente, todo mundo sabia, e a mulher precisava ficar em casa. Vocês acham que essa forma pertence ao conhecimento que vem de Deus? Certamente não. E os maridos daquela época são exortados a viverem diferente. Afinal, a conversão, ela se reflete nas nossas atitudes, ela se reflete nos nossos hábitos e na maneira com que nós nos relacionamos. A fé é uma novidade também para os nossos matrimônios, que muda a forma que a gente se relaciona, que muda a maneira como o homem trata a mulher. Por isso eu pergunto, homens, como vocês têm tratado as suas esposas? Mulheres, como vocês estão sendo tratadas? Se você ainda não é casada, não se submeta a um homem que não te trata com a sabedoria que vem do Senhor. E o texto continua dizendo que os homens devem tratar as suas mulheres com honra, o que também é muito diferente da sociedade da época. Como eu já disse, a mulher não tinha valor algum naquela sociedade. E aqui os homens são convidados a tratá-las de maneira diferente, a tratá-las com honra. Mas daí o texto continua e vem uma palavra bem esquisita, e que na hora que eu li, sim, eu pensei, pera, como assim? Nós lendo em 2021 esse texto, fica muito estranho dizer que a mulher é a parte mais frágil, não é? Se a gente lê no grego ainda, tem algumas bíblias que vão traduzir o termo como objeto frágil. Meio complicado chamar a mulher de objeto, não é? Será que era isso que Pedro estava querendo dizer? O termo que Pedro utiliza de fato é objeto frágil. Ele usa um termo que fala sobre objeto, e eu fui atrás disso para entender o que Pedro tinha na cabeça quando ele falou objeto. Até porque, como eu disse, se nós traduzirmos esse texto hoje como objeto, fica muito estranho. Fica muito estranho. E tá na hora de a gente superar essa ideia, né? A mulher não é um objeto, ela é muito mais que isso. Mas fiquem tranquilas, porque Pedro não tinha essa ideia quando ele usou esse termo de chamar a mulher como um objeto para ser usada porque ela é mais frágil. Não. Pedro aqui, ele usa um termo que se refere a vaso. Pedro, na verdade, está dando a dignidade da mulher e está mostrando que ela é preciosa. O termo que ele usa é algo muito precioso para aquela época. É um vaso muito precioso, é um vaso muito delicado, entende? Como se fosse um vaso muito caro. Certamente, quando você tem algo muito caro na sua mão, você não trata essa coisa de qualquer forma ou joga de qualquer jeito, mas você trata com muito cuidado, porque ele é delicado, ele é precioso. E aqui Pedro, na verdade, ele se refere à integralidade da mulher. Ele convida o homem a entender a mulher na sua integralidade, a entender que sim, nós somos diferentes, mas que foi Deus que fez essa diferença, e é nessa diferença em que nós temos a nossa complementariedade. Pedro convida os homens a enxergarem as suas mulheres como algo precioso, que deve ser carregado com honra, que deve ser valorizado. Ou seja, cada mulher é única, assim como um vaso é único, era feito de maneira única. Você é única. E é dessa forma que Pedro convida os maridos a tratarem suas esposas, reconhecendo a sua singularidade, valorizando a sua essência, valorizando a sua feminilidade. E para provar essa ideia, o texto continua. E ele diz então que as mulheres devem ser tratadas como co-herdeiras do dom da graça da vida. E aqui muitos podem até dizer que dom da graça da vida é porque a mulher pode ter filhos. Também pode ser interpretado dessa forma, mas vai muito além disso. Pedro, ele está trazendo mais uma novidade cristã. Ele mostra que em Jesus, que em Deus, homem e mulher,
Independente do que a sociedade nos ensina, em Deus, homem e mulher são cordeiros. Eles são iguais. Ambos são herdeiros de Deus. Ambos são amados por Deus. Ambos são filhos e filhas de Deus. E por isso, a mulher tem a sua dignidade e precisa ser tratada como alguém digna, independente daquilo que a sociedade nos ensina. E o texto, ele se encerra com uma finalidade a qual eu acho muito pesada e que eu não encontrei nos textos que se referem às mulheres. O texto, ele fala que os homens devem tratar as suas esposas dessa forma para que as suas orações não sejam interrompidas. Isso significa que a maneira como a gente se relaciona um com o outro, e aqui em relação aos homens, reflete diretamente na maneira como se relaciona com Deus. Por isso, queridos, esse texto ele é uma grande novidade cristã para aquelas pessoas na época. Os homens talvez tinham uma noção de como que era a sociedade, como a sociedade havia os ensinado a tratar as mulheres. Mas agora, a partir da fé em Jesus, a partir da conversão, eles são convidados a ter uma nova postura, a ter uma nova conduta com suas mulheres, a tratá-las com sabedoria, sabedoria que vem de Deus, a tratá-las com honra, valorizando a sua singularidade, valorizando os seus aspectos femininos e lembrando que elas são cordeiras da graça de Deus, ou seja, que nós todos somos filhos e filhas amadas. Isso significa que o relacionamento entre homem e mulher precisa sim ser resultado do nosso relacionamento com Jesus. E isso serve para homens e serve também para nós mulheres. E como esse vídeo é para homens, mas também para mulheres, e esse canal aqui, na sua grande maioria, é feito para mulheres, eu quero que por meio desse texto, você mulher possa escolher muito bem a pessoa com quem você irá se casar. Que você possa ter a certeza de que você é valiosa. Não deixa nenhum homem te dizer o contrário, porque o Senhor mesmo te faz coerdeira. É o Senhor que te faz filha. Não deixa ninguém te dizer que você não é filha de Deus, ou que você é menos, ou que você não é importante. Cada um de nós tem o seu espaço no coração de Deus. E em Jesus não há escravo nem livre, nem homem, nem mulher. E a gente precisa aprender isso. Em Jesus a nossa dignidade é restaurada. Em Jesus nós somos restaurados. A nossa imagem e semelhança é restaurada. E nós somos os proclamadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Que o seu relacionamento conjugal, ele seja para a honra e glória de Deus. A maneira como você, homem, trata a sua esposa, a maneira como você, mulher, é tratada, precisa refletir o relacionamento com Deus. Lembre-se disso. Não deixe com que alguém te trate menos do que isso. Você é coerdeira da graça de Deus. Não aceite ser tratada menos do que isso, porque você é um vaso precioso criado pelo Senhor. E se você precisa de ajuda, não ouse impedi-la. E se você, homem, está assistindo esse vídeo e percebeu que há atitudes que precisam ser mudadas, busque ajuda também, mas que o relacionamento com Jesus, de fato, possa transformar por inteiro o relacionamento de vocês na sua casa. E claro, mulheres, esse vídeo, esse texto é uma exortação aos maridos, mas também nós precisamos aprender que a partir do nosso relacionamento com Jesus, a gente também aprende a ser mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres com uma conduta que mostra a quem nós servimos. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante na sua vida. Eu espero que esse vídeo te ajude a ler a Bíblia e a entender mais o que esse texto tem a nos dizer. E se você assistiu esse vídeo até aqui, peço para que compartilhe com um amigo ou com uma amiga, para que nós possamos ter relacionamentos transformados e que nós possamos lembrar que a conduta cristã, ela é reflexo do nosso relacionamento com Deus. E por isso não deixa também de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito com que essa mensagem seja levada para outros lugares. Gente, muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui e nós nos vemos na próxima segunda-feira. Até mais! Tchau!